O Flamengo campeão da Supercopa do Brasil, um super campeão que enfrentou um super atrasadinho no planejamento. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho aqui em todos os canais da TNT Esportes para não perder os vídeos e lives que estão sempre rolando por aqui. Bom, falando primeiro do vencedor, incontestável a vitória, uma margem que poderia ter sido até maior, dada a superioridade do Flamengo durante 90 minutos. Um time intenso, um time agressivo, um time que sufoca o seu adversário, um time que tem as características históricas do Flamengo. E aí a gente precisa se debruçar sobre o trabalho do Filipe Luiz. É um trabalho de 4 meses, com 2 conquistas nacionais e com uma melhora no rendimento significativa, eu diria até mais do que significativa, constrangedora, se a gente comparar o trabalho anterior, com as mesmas peças, a mesma estrutura, o mesmo clube, tudo igual. O Filipe Luiz chega com a temporada em andamento, sem uma larga experiência como técnico profissional, ao contrário do antecessor, que vinha de 2 Copas do Mundo seguidas treinando a seleção brasileira. E o que o Filipe Luiz faz é um espanto. Ah, Jorge, mas também com esse elenco é fácil. Tá, o Tite não fez. Então não é tão simples, não é tão automático assim. Filipe Luiz está pronto, Jorge? É um treinador pronto, experimentado, top? Eu acho que não dá para dizer. Filipe Luiz ainda vai passar por intercorrências naturais na temporada. Lesões, suspensões, o fingimento de respeito de data FIFA que a gente faz aqui no Brasil. Filipe Luiz ainda vai experimentar alguns dissabores, tá? Como técnico. E a gente vai ver como ele vai se comportar quando esses problemas surgirem. Mas o que a gente vê até agora é um técnico moderno, um técnico ofensivo, um técnico que busca a ocupação de espaço, a pressão alta, tudo aquilo que o futebol moderno tem exigido e tudo aquilo que o Flamengo historicamente exige. Eu falo muito de DNA de clubes. Os profissionais que passam pelos clubes precisam entender o terreno onde eles estão pisando. O que cada clube é, historicamente falando. E o Flamengo é isso. O Flamengo é o que a gente viu ontem. O Flamengo é um dos times que mais marcaram gols na história do futebol. Vocação do Flamengo sempre é ofensiva. Flamengo dominante do jogo ontem. Bruno Henrique num histórico incrível contra o Botafogo, né? Uma das maiores vítimas do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. O segundo gol do Bruno Henrique é um primor. E aí quando você fala em termos de postura, já nos primeiros 15 minutos, com aquele gramado pesado, com aquela chuva torrencial, o Flamengo era dominante. Aí tem uma pausa de 1h12. Uma pausa muito longa até o reinício do jogo. Geralmente, essas pausas, elas têm o poder de mudar, de transformar o rumo do jogo. Ó, quem entrou meio desligado, aproveita agora, dá um clique e começou o jogo de novo. Zerou. Mas quando voltou o jogo, só voltou o Flamengo. O Botafogo voltou atordoado, tomou o segundo, ficou maduro para tomar o terceiro, ainda do primeiro tempo. Só deu o Flamengo no primeiro tempo. E no segundo tempo a pressão não diminui. Até os 20, 25, o Botafogo fica um pouco mais com a bola, porque aí o Flamengo tem que dar uma respirada também, que o primeiro tempo já tinha sido muito intenso, gramado pesado. Vem o Arrascaeta, o Flamengo cresce de novo, termina o jogo dono das ações. Então foi um leve período em que não dá nem para dizer que o Botafogo teve o controle, mas o Botafogo teve mais a bola e não sabia muito o que fazer. Destacar também a partida do Wesley, destacar o Plata, que ontem, na verdade, tinha o Michael no trio, mas muitas vezes fazia uma dupla de ataque com o Bruno Henrique. Naturalmente, quando o Pedro voltar, o Pedro vai ser o titular. Mas a gente precisa destacar o crescimento do Plata. O Plata chegou normal, né? Precisa se adaptar, um país novo, um clube novo. Chegou até um pouco ansioso em algumas tomadas de decisão em 2024, mas cresceu, melhorou o desempenho do Plata. Hoje também é uma opção, um jogador confiável ao Flamengo. Enfim, uma soberba vitória, dominante do Flamengo, sem qualquer margem, qualquer brecha para contestação. E são 2 títulos com o Filipe Luiz num espaço de 4 meses. É muito promissor. O diagnóstico, o raio-x para mim é o seguinte, vendo o que eu já vi da temporada de algumas equipes, ninguém, e o Flamengo só tem 2 jogos, Volta Redonda e ontem, né, com o time titular, porque os reservas estavam jogando a primeira rodada do Campeonato Carioca, cada dia num lugar, né? Um dia no Sergipe, outro dia no Amazonas, qualquer dia no Suriname, qualquer dia no Panamá, e o Campeonato Carioca tá assim. Mas com os titulares, Volta Redonda e Botafogo. Nesses 2 jogos, o Flamengo apresentou o que ninguém apresentou ainda no futebol brasileiro em 2025. O Palmeiras não jogou nesse nível, o Atlético não jogou nesse nível, o Cruzeiro não jogou nesse nível, o São Paulo
fez um excelente clássico contra o Corinthians e um péssimo clássico contra o Santos, não jogou nesse nível. O Botafogo esquece, vamos falar dele já já, o Fluminense, o Vasco, enfim. Ninguém jogou até agora. É cedo, é uma pequena amostragem, é verdade, mas é o que temos. A fotografia do momento mostra o seguinte: vão ter que superar o Flamengo esse ano. Quem quiser hoje chegar no patamar de grandes conquistas tem que fazer mais do que o Flamengo está fazendo em 2025, nesse curto espaço de amostragem para 2025, certo? O Botafogo é o super atrasado, né? O Flamengo é o super campeão, o Botafogo é o super atrasado. Eu vi o John Textor se queixando do calendário depois da derrota. Nosso calendário é uma porcaria. Ele tem razão, verdade. Nosso calendário é uma porcaria. É uma rodovia sem acostamento, submete os clubes a começar o campeonato estadual na primeira quinzena de janeiro, mal voltando da pré-temporada, é um absurdo, tá coberto de razão. Ao mesmo tempo, o Botafogo está atrasado do planejamento, ele precisa se adaptar ao calendário como todos os clubes fazem. O calendário é ruim para o Botafogo, para o Flamengo, para o Fluminense, para o Vasco, para todos. Para todos o calendário é uma porcaria. E o Botafogo não pode tratar a exceção como regra. 2024 foi a exceção. Ele sobreviveu à pré-Libertadores com um técnico interino, graças à individualidade do Júnior Santos nos dois confrontos contra a Aurora e contra a Red Bull Bragantino. O Júnior Santos foi, hoje eu tô até com um bolsinho aqui, botou no bolso a classificação do Botafogo. Ele começa a Libertadores tomando um pau dentro de casa do Júnior Barranquilla. Aí vem o Arthur Jorge e bate campeão. Isso é exceção, isso não é regra. A regra não pode ser o treinador chegar em abril. E outra, o outro perigo de você tratar 2025 como 2024 é que, além de exceção não ser regra, então não quer dizer que deu certo em 24 e vai dar certo sempre, a chance maior é de dar errado. Qual é a chance maior de dar certo? O treinador que participa da pré-temporada, da montagem do elenco, ou o cara que chega com a competição em andamento com risco de queda, de eliminação? Pelo amor de Deus, né? Isso é o básico. E outra, o 2025 do Botafogo é diferente do 2024 em termos de calendário. Em 2024 não tinha Supercopa do Brasil nem Recopa Sul-Americana para disputar em fevereiro. O Botafogo negligenciou essas competições. Falou, beleza, vamos do jeito que der. Talvez dê, talvez não dê. Pois é, não deu. E perdeu para o seu maior rival. O que para o botafoguense é algo pesado. Perder para o Flamengo é algo historicamente indesejável para o torcedor do Botafogo. Intolerável para o torcedor do Botafogo. E o Botafogo meio que abriu mão disso ao chegar numa final como essa sem treinador. E aí paga o preço de ter um Lucas Alter na defesa. Talvez o Danilo Barbosa, talvez um técnico mais experiente achasse uma outra solução. Mas aí o poderoso Lucas Alter entra em campo e participa dos 3 gols do Flamengo ontem. Entrega o terceiro gol de maneira constrangedora. Ele não consegue dominar uma bola, um passe vindo de um companheiro. É um jogador que não tem nível para estar no Botafogo. Foi um erro de avaliação. A gente elogia tanto o scout, elogia tanto o clube pelo acerto nas contratações. Lucas Alter foi um erro, a manutenção dele foi um erro, a escalação dele do jogo de ontem foi um erro. Sequência de erros. Um erro que vai desencadeando o outro. Mas talvez um técnico mais experiente colocasse o Danilo Barbosa improvisado na defesa. Talvez fosse uma melhor solução do que ter um jogador inseguro e extremamente frágil do ponto de vista técnico para vestir a camisa do Botafogo. E outra coisa, no ano passado o Botafogo definiu um norte. Nós queremos o Arthur Jorge, então nós vamos atrás dele, vamos esperar, vamos... Esse ano já se falou em Tite, Roberto Mantini, os 2 nomes que eu ouvi ontem à noite. Vasco Matos, o cara lá do Santa Clara de Portugal. Que mais? Rafa Benítez. Qual é o foco, Textor? A pergunta tem que ser essa. Qual é o norte para contratar técnico esse ano? E outra coisa, a situação do Lyon já se resolveu. O Paulo Fonseca foi contratado, porque talvez a prioridade da holding no momento fosse o Lyon numa situação calamitosa. Agora é hora de tocar o planejamento do Botafogo, Textor. Vem uma Recopa Sul-Americana aí. Tomara que o Botafogo não negligencie como negligenciou a Supercopa do Brasil. Não trate como tanto faz uma possibilidade de um inédito título internacional. Porque o Botafogo tratou como tanto faz. O Flamengo levou a sério e por isso foi campeão. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.